Bom dia do Senhor para todo mundo. Olhos também. Vamos dar uma olhada em João capítulo 6. Não foi a leitura de hoje, mas a mensagem vai ser tirada tanto da leitura como também de João capítulo 6. Que maravilha! Jesus Cristo e o que Ele faz em João capítulo 6. Logo no início Ele pega 5 pães e 2 peixes e Ele alimenta 5.000 homens. E depois disso eles recolhem 12 cestos cheios das sobras, né? Que coisa! Depois a multidão quer levar ele para Jerusalém, proclamar ele rei, mas ele sabe que não é para fazer isso, então ele vai sumindo pelo monte. Então os discípulos pegam um barco no fim do dia e eles começam a atravessar o mar da Galileia para chegar em Cafarnaum. Em Cafarnaum, no outro lado do mar da Galileia. O mar fica muito agitado, o barco fica na escuridão da noite e Jesus veio andando até eles em cima do mar, em cima da água. Que coisa maravilhosa! Eles cheios de temor, mas Jesus falou: não temas, sou eu. E logo eles chegaram para onde iam. Agora, João 6, versículo 22, leia comigo. No dia seguinte, a multidão que ficara do outro lado do mar notou que ali não havia senão um pequeno barco e que Jesus não embarcara nele com seus discípulos, tendo estes partidos sós. Então, a multidão pega outros barcos e eles também atravessam o mar da Galileia para encontrar Jesus. E deu trabalho também para chegar lá no outro lado do mar. Jesus então entra numa sinagoga e ele começa a ensinar, e muitas pessoas dessa multidão estão lá nesta sinagoga em Cafarnaum. Em versículo 27 então, ele falou do trabalho deles, que deu para chegar até lá, mas ele disse: trabalhai não pela comida que perece, mas eles estão provavelmente pensando naquela alimentação que eles já receberam de Jesus, e eles trabalharam atravessando o mar e chegando lá pensando em comer novamente, e Jesus disse: trabalhai não pela comida que perece, mas pelo que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus, o Pai, o confirmou com seu selo. Sim, qual é a comida que não perece? Em versículo 32, pulando um pouco aqui, replicou Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá, porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. E pulando um pouco mais, disse em 35, declarou-lhes, pois Jesus: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Versículo 39. E a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum que eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu os ressuscitarei no último dia. E depois disso começou as murmurações. Murmurações. Tantas coisas boas Jesus fazendo, provando quem Ele é realmente, e veio murmurações. Versículo 41. Murmuravam, pois, dele os judeus, porque dissera: eu sou o pão que desceu do céu. 43. Respondeu-lhe Jesus:
Não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu ressuscitarei no último dia. Em versículo 47, em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desceu do céu, para que todo o que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Aí se estavam murmurando antes, agora começaram a disputar, disputavam entre si. Versículo 52. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como pode este dar-nos a comer a sua própria carne? E se isso não foi ruim, ficou pior ainda na resposta de Jesus, porque a partir do versículo 53, respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, e ele falando isso para os judeus, lembra disso? Seria ruim alguém falar isso para a gente: tem que comer a minha carne, tem que beber o meu sangue. Mas para o judeu, pior ainda: não tendes vida em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é a verdadeira comida, e meu sangue é a verdadeira bebida. Ingerir sangue altamente proibido, de qualquer tipo de animal, altamente proibido pelos judeus, pela lei judaica. Tocar até num cadáver, a pessoa ficava impuro, altamente proibido também. Aqui não é tocar, é comer a carne, levar o que Jesus estava falando para o lado literal, como estavam fazendo. Seria o pior pecado dos piores, o pior dos piores dos pecados. Mas Jesus explica em versículo 57: assim como o Pai. Medite um pouco nessa frase. Jesus falou essas coisas, parecia muito ruim para os judeus, palavras duras para aceitar para os judeus especialmente, e ele disse: assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Então ele explica que ele não está falando literalmente. O que ele explica é: na mesma maneira que eu vivo pelo Pai, e obviamente Jesus não come a carne do Pai, que nem tem, e obviamente ele não bebe o sangue do Pai, que nem tem, mas ele disse: é na mesma forma que eu vivo pelo Pai, vocês podem viver por mim. Não foi só os líderes judaicos que tinham problemas com estes dizeres, mas os próprios discípulos também questionaram este ensinamento de Jesus. Não entenderam, acharam duras as palavras de Jesus. Em João 6, aqui, versículo 66, a triste comentário de João: à vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e não o seguiam
mais. Jesus então pergunta aos 12. Eu posso imaginar que ele está olhando para a multidão e talvez os discípulos dos 12 estão sentados aqui à direita ou à esquerda dele. E quando eles começam a levantar e ir embora os discípulos, e ele vira para os discípulos, os 12, e ele diz: e vocês? Vocês também vão me abandonar? E Simão Pedro muitas vezes respondeu errado. Pode ler, já sabe, né? Muitas vezes ele foi o primeiro a falar e muitas vezes ele errou, mas esta vez ele fala alguma coisa tão bonita em versículo 68. Respondeu Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. Para quem iremos? Para quem iremos de fato, gente? Vai abandonar Cristo? Você vai para onde abandonando Cristo? Vamos para os homens criadores de doutrinas e fundadores de chamadas igrejas que existem hoje. Podem até ser bons homens, eu não posso ver o coração deles, eu não posso julgá-los, eles vão ser julgados. Podem ser bons homens que criaram as denominações que existem hoje. Com certeza eu diria que alguns são bons homens. Podem ser charlatões, enganadores, hereges, que criaram algumas destas igrejas. E com certeza, em alguns casos, são homens maus. E são homens ruins. Como eu falei, charlatões, enganadores, hereges. E como vai saber quem é quem? Como é que nós vamos saber quem é quem? Como vai saber qual é a igreja certa? Bem, não será pelo número de adeptos que aquela religião tem. Não será pelas qualificações ou qualidades ou até falta de qualidades dos fundadores e líderes. Não será pelo grau de ensino que eles receberam, pelo diploma que eles têm na sua parede, mas vai ser pela doutrina, a doutrina e a sã doutrina falada na Bíblia. Temos que perguntar: é a sã doutrina ou é a doutrina dos homens? Quem devemos abandonar não é Jesus, mesmo quando as palavras dele são difíceis de entender. Não é Jesus, mesmo quando as palavras dele são duras. Quem devemos abandonar são os homens. Os homens. Para quem iremos? Jesus, tu tens as palavras da vida eterna. Quem está pregando estas palavras? Palavras duras às vezes. Palavras difíceis de entender. Também palavras doces às vezes. Mas palavras todas que devemos aceitar e divulgar. E aí então Paulo disse assim para o jovem evangelista Timóteo. A passagem inicial que foi lida logo no início do nosso curso. 2 Timóteo, capítulo 4 e versículo 1. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende e exorta com toda a longanimidade e doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão a quê?
a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, Timóteo, sei sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o seu ministério. Este é o reino de Cristo. Prega a palavra, doces e amargas. Insta, quer seja oportuno, quer não. Se eles querem ouvir, se eles não querem ouvir, prega a palavra, corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina. Ser pacientes, então. Devemos, mas temos que, com a palavra de Cristo, corrigir, repreender, exortar, crer, né? Onde a gente tem um nome do evento que acontece aqui no Nordeste, o CRE Nordeste, vem dessa, não sei se vocês sabiam disso. CRE Nordeste, CRE lá em São Paulo, corrige, repreende e exorta, ensina também, mas aqui é exorta. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Estamos exatamente neste momento na história da humanidade, onde muitos não suportam a sã doutrina e preferem a doutrina dos fundadores dessas religiões, dos líderes das igrejas, como se fosse a palavra de Jesus não é suficiente. Cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como se sentindo coceira nos ouvidos. Recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. E ele termina com mais uma exortação para Timóteo. Tu, porém, sei sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições. Não é fácil sempre, né? Fazer o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o seu ministério. Alguém pode dizer, mas Randy, essa passagem é para um evangelista. Eu não sou evangelista, então eu sou isento. Será que a Bíblia é para os evangelistas? Ou será que a Bíblia é para todos nós? Todos nós temos que entender. A Bíblia não foi escrita para evangelistas, para todos nós temos ministérios. Todos nós, mesmo que não pregamos, somos discípulos de Jesus Cristo. E o que ele falou? Voltando para aquela passagem em João 6, à vista disso, palavras difíceis, palavras duras, à vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. E Jesus pergunta hoje para todos nós: porventura quereis também vós outros retirar-vos? E a nossa resposta, irmãos, eu espero que seja a mesma do Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. Vamos, gente, zelar pelas palavras de Cristo, a sã doutrina. Por quê? Para quem iremos?
Ele tem as palavras da vida eterna. Amém. Amém.